Olá, professor Franklin, bom dia. Professor Luciano, tudo bem? Tudo bem? Vamos esperar aqui o pessoal chegar um pouquinho. Já temos algumas Vamos, pessoas aí. vamos lá. Eu acho que a gente já podia falar um pouquinho do título, né, do tema hoje, enquanto o pessoal vai chegando. Tá sem áudio, gente? Mexe um pouquinho aí, que aqui pra gente tá legal. Está ouvindo, Juscelino? Está ouvindo bem? Alguém falou aí que tá sem áudio. Maiara entrou, Maiara Oi, Mayara. Martins, Está ouvindo bem, Mayara? professor Eli Rosane. Brandão, professora. Vocês conseguem ouvir bem? Dá pra ouvir, Ah, dá ótimo, para que ouvir. beleza. Bom, que Que bom. alguém tinha falado que não estava ouvindo direito. Isso. Pois então vamos falar um pouco sobre o tema, né, que nós vamos comentar aqui com vocês. É mais um bate-papo nesse momento tão difícil que nós estamos passando e pela reação, né, de muitos professores que se viram na necessidade de utilizar ferramentas para eles, né, para alguns uma novidade, para outros nem tanto, mas que é importante a gente refletir um pouco sobre a melhor forma de uso, como a gente pode resolver certas situações, facilitando a nossa vida, mesmo ficando em casa. E eu convidei a professora Luciana, a Luciana aceitou falar aqui com a gente nesse canal, e logo mais à tarde nós também vamos ter mesmo um bate-papo, uma segunda parte, lá no canal Bioética, canal da professora Luciana Saraiva. Eu acho interessante, Luciana, queria primeiro te apresentar para as pessoas que não conhecem, a professora Luciana Saraiva. Nós tivemos uma parceria muito legal numa educação à distância. E antes disso, nós também tivemos uma parceria no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí. Então, a professora Luciana coordena o Comitê de Ética, e por isso, né, nós mais tarde vamos falar juntos lá no canal da Bioética. E tivemos uma experiência bem construtiva juntos lá no Núcleo de Educação à Distância, experimentando várias dessas ferramentas, vivenciando a educação à distância no Piauí e fazendo juntos parte, né, fizemos parte, estamos fazendo parte dessa história de construção do ensino à distância, juntamente com vários outros profissionais que têm se esforçado para levar o ensino superior a todo o nosso estado em programas especiais que hoje a professora Luciana é responsável dentro da UESP, né, por coordenar esses programas especiais. E estamos juntos ainda na Universidade Aberta do Piauí, que também é uma modalidade de educação à distância por mediação tecnológica. Mas nessa nossa... aliás, a professora Luciana Saraiva também é professora da Universidade Estadual do Piauí, né, dos cursos da área de saúde. Luciana, fale mais um pouco sobre você. Não, acho que você já fez um apanhado geral, né? Acho que esse momento de hoje, ele veio muito de um anseio, assim, dos próprios colegas nossos, né? Que nos interpelam com essa dificuldade de utilização de ferramentas, né? De uma linguagem mais adequada para a utilização desse meio que a gente tem de chegar mais perto do aluno, sentar lá do lado dele, né? Sentar na presença dele. Então, todos esses momentos, né, que a gente passou de experiência junto com a educação à distância e dentro mesmo da nossa própria sala de aula, né? Eu digo muito que as minhas aulas elas nunca foram aulas tradicionais, né? Eu sempre tento colocar
outros tipos de linguagens dentro da sala de aula, a arte em geral. Então, a internet, com todas as ferramentas que ela tem hoje, ela me propicia fazer isso. E aí veio, né, essa experiência da EAD, que fortaleceu um pouco mais isso daí. Então, acho que essa parceria de hoje, né, já de algum tempo, ela culminou com esse encontro de hoje exatamente por causa desse anseio dos nossos colegas. Isso. Já estou vendo aqui alguns comentários, né? Alguns parabenizando e outros aqui falando da aflição, como a Luana está colocando aqui. Um beijo, Luana. Sobre a aflição dos professores que não estavam acostumados, né, a utilizar com a educação à distância, e a gente já começa alertando que esse momento é emergencial, a gente não pode caracterizar o uso dessas ferramentas como a educação à distância. Nós só estamos vivenciando esse momento emergencial, mas é preciso uma formação, é preciso uma atenção diferenciada para essa modalidade, porque ela exige uma série de elementos que é diferente da educação presencial. Então, nós que vivemos as duas realidades, tanto o ensino presencial, no caso eu e Luciana, na UESP, e também na educação à distância, nos programas da Universidade Aberta do Brasil e da Universidade Aberta do Piauí, nós percebemos que essa realidade é realmente bastante diferente. E nós sabemos, entendemos quanto é difícil nesse primeiro momento perceber qual é a melhor forma de adentrar nesse universo, né, do ensino por mediação tecnológica. Acho que é interessante a gente utilizar esse termo, né, em educação por mediação tecnológica, porque a educação à distância ela é diferente do que nós estamos aqui discutindo. Nós vamos falar sobre algumas dessas ferramentas digitais e como elas podem colaborar, né, com estratégias de ensino para o professor que hoje está, principalmente, né, para o professor que está hoje em quarentena, que está tentando auxiliar seus alunos para não perdê-los, para não deixá-los sozinhos nesse momento tão difícil. E não só para esse momento, que eu acho que essa quarentena, esse momento de ficar em casa, é importante também para a gente refletir um pouco sobre como nós estamos ensinando. Até porque, para vocês terem uma ideia, eu e Luciana já utilizamos mesmo, não na educação à distância, mas nessa parceria nós já usamos várias ferramentas entre a gente. Nós compartilhamos muitos documentos, construímos juntos, utilizando essas ferramentas, né? Como essa, por exemplo, aqui nós estamos usando, eu confesso que é a minha primeira live, então a gente Seja pode bem-vindo dar. à sua primeira live. Então, para mim, isso é uma novidade, mas essa forma de interação não é, porque nós temos as videoconferências que já são uma rotina dentro do nosso trabalho, na educação à distância, na educação por mediação tecnológica. Então, eu acho que pelos comentários que a gente já percebe aqui e também no canal, a gente vê, não, Luciana, que essas novas tecnologias elas têm causado realmente assim, uma certa aflição nos professores. E eu Principalmente vejo, por não ter... professor, que às vezes eles também têm uma certa confusão, né, entre EAD, educação à distância, entre mediação tecnológica, entre o que a gente chama de TICs, né, que é a tecnologia de informação e comunicação. Então, e tem todo esse processo híbrido, né, que a gente está sempre nele. A gente dá aula no regular, no presencial, dentro da universidade, sala de aula, mas sempre com esses recursos à distância que nos propiciam chegar mais perto do nosso aluno, né? Então, existem todas essas possibilidades, na verdade, educação somente à distância, dentro até da nossa instituição, acho que a gente ainda não faz só isso, né? Sempre tem aquele momento presencial que você está ali em contato direto fisicamente com o aluno, né? E hoje a gente não pode mais fazer isso, né? No momento em que estamos. Uhum. E essa é interessante também que, professora Luciana, que essas ferramentas, elas têm também elas oportunizam essa aproximação mesmo à distância do professor e do aluno, porque são formas de interação diferentes do ensino presencial
que também podem contribuir, porque o aluno ele aprende de diversas formas, né? Tem aquele aluno que é mais visual, tem aquele aluno que é mais auditivo, são as inteligências múltiplas, e essa oportunidade de variação nas metodologias, nas estratégias de ensino, podem ajudar esse aluno também. Até existem algumas pessoas ainda que têm uma certa barreira, né, um certo preconceito com relação a esse tipo de mediação, né, na medida em que eles defendem que esse vínculo com o aluno ele acaba sendo perdido nesse contato à distância. E, na verdade, a gente vê que muitas vezes ele até fica mais coeso, né? O aluno fica mais perto, ele tem mais acesso, apesar de fisicamente, né, ter o distanciamento, mas o vínculo, ele continua, às vezes, até muito mais forte do que no presencial. Sem falar na contribuição que os alunos podem dar nesse modelo, né? Porque eles também constroem o conhecimento e apresentam soluções diversas para o professor, porque a gente não domina não conhece todas as ferramentas. E o aluno, eu costumo dizer nas palestras que eu falo sobre novas tecnologias, eu costumo dizer, comparando o ambiente de sala de aula, que a nossa escola é do século XIX, o nosso professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Então, a gente tem aí um descompasso nesse tripé aí que precisa ser, aos poucos, né, nivelado. Mas a gente precisa ainda de uma reflexão bem aprimorada. E esse momento emergencial, que a gente está nem quarentena, a gente pode estudar um pouco sobre isso. Eu queria mandar um abraço para a professora Samária, que é uma professora assim fantástica no uso dessas novas tecnologias. Está assistindo aqui. Parabéns, professora, pelo seu trabalho. A professora Samária tem uma experiência muito positiva conosco na Universidade Aberta do Piauí, juntamente com a professora Kátia Brasil, que também está assistindo a gente. Um beijo, professora. Beijo, Samaira, beijo, Kátia, né? É importante a professora Samaira participar também nesse momento, né? Porque ela está aqui destacando, né? Que às vezes a gente desperta algumas habilidades nos alunos que muitas vezes no presencial eles não têm essa oportunidade, né? Ela trabalha muito com vídeos, né? Com realização de documentários, então isso é muito legal. A professora Kátia também aí tem uma trajetória bacana na área da administração, né? Professora Bárbara tá aí, que eu vi, né, dando um tchauzinho. Então, acho que é importante, acho que a Luana Mendes aí fez algumas participações colocando que os alunos dela são mais na faixa etária da adolescência, né, e que para ela é primordial o uso dessas tecnologias na sala de aula. Tem a Jaqueline também, que falou sobre a oportunidade de trabalho que ela teve de trabalhar com o blog e a escrita colaborativa. Nós vamos falar um pouco sobre isso também aqui, que foi uma das perguntas, né, que foram feitas durante esse período que a gente estava divulgando. Enfim, então, Luciana, nesse primeiro momento, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco, porque muitas pessoas, elas escutam falar sobre ferramentas digitais, novas tecnologias, mas a impressão que tem ainda é muito ampla, é muito vaga, né, do que são essas ferramentas. Eu acho que é interessante a gente começar primeiro, né, tentando definir o que são, né, novas tecnologias, o que são ferramentas digitais. Né? Primeiro, sobre essas novas tecnologias, porque muitas pessoas, quando falam, por exemplo, do data show. Data show é uma nova tecnologia? Bom, nem é mais uma nova tecnologia. Tanto, né? Nem tanto, né? O uso dele já foi tão banalizado que a gente nem usa, né? nem define. Mas, por exemplo, vou falar em tecnologia, nós temos ao nosso redor várias tecnologias, para você que está entrando agora aí, viu, Ivo? Nós temos várias tecnologias que estão ao nosso redor e que a gente nem se dá conta de que são tecnologias, né? Tecnologias são técnicas, métodos que facilitam o nosso dia a dia. Por exemplo, uma simples caneta é uma tecnologia que a gente já domina há bastante tempo. Mas hoje nós utilizamos novas tecnologias no nosso dia a dia que facilitam a comunicação, são ferramentas, aplicativos, né, digitais que estão inseridos no nosso dia a dia e que a gente nem percebe. Às vezes o professor ele tem receio, ele tem medo de usar as novas tecnologias, mas ele já está inserido. Por exemplo, o próprio WhatsApp
Sim. é uma ferramenta essencial no nosso dia a dia hoje e pode ser utilizado como uma estratégia de ensino. Né? Muitas pessoas, por exemplo, acredito que hoje muitos professores usam o WhatsApp como uma estratégia para ampliar o espaço físico da sala de aula. E fora as ferramentas digitais que a gente vai falar aqui sobre algumas delas hoje, mas que eu acredito que quem está assistindo também conhece muitas delas, né? Como você já pontuou aí um pouco de redes sociais, né? Você falou um pouquinho do WhatsApp. Né, a gente tem essa possibilidade, né, de ampliar essa comunicação, né, o WhatsApp ele foi feito para comunicação entre as pessoas, mas essa comunicação a gente pode direcionar para a comunicação acadêmica, não só aquela comunicação dos avisos, dos recados, né, de você estar inserido ali naquela turma, mas essa comunicação mais efetiva acadêmica de levar o conteúdo e receber, né, esse feedback do aluno, né, a gente sabe, acho que todo mundo está dentro dessa realidade. A gente participa de N grupos que muitas vezes é muita perca de tempo lá dentro, são assuntos que não têm nenhum impacto assim dentro da nossa vida, né, acadêmica em si. Então, eu creio que a gente poder harmonizar um pouco mais isso para direcionar para a questão acadêmica. E aí a gente vê também dentro dessas linguagens das redes sociais, cada rede social ela tem uma linguagem diferenciada, ela tem um público diferenciado, né? Por exemplo, eu já dei algumas aulas por aí, alguns professores chamam para dar aula e o professor diz assim: ah, Luciana, eu nem tenho muito traquejo com o Instagram, porque eu sou do tempo do Facebook. Então, eu tenho uma conta lá no Instagram, que foi até o aluno que fez para mim, mas eu nem mexo muito. Então, também tem essa questão da gente se antenar com isso e saber que cada rede social, ela tem uma linguagem e ela tem um público diferenciado. Os nossos alunos hoje, eles frequentam muito mais o Instagram. E os nossos professores, nossos colegas professores, muitos deles ainda frequentam muito o Facebook, né? Então, tem esse descompasso também de como é que a gente vai se instrumentalizar para poder passar, né, mais fluidamente por essas redes sociais. Isso. A professora Kátia Brasil, ela fez aqui um comentário interessante sobre a diferença, né, que hoje nós estamos observando entre a educação privada e a pública, né, o ensino público e Sim. privado. Ela colocou assim: como vocês acreditam que os professores das instituições de ensino superior públicas devem trabalhar nesse retorno das aulas quando algumas das IES não têm uma plataforma que suporte o acesso de todos? Ó, essa pergunta é interessante porque nós temos lá na UESP, como também na Federal, no Instituto, em várias instituições, algumas ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA, né, que o mais comum deles é o Moodle, que é o que nós usamos, né, na UESP, por exemplo. Mas algumas instituições não têm esse suporte. Agora, nós temos muitas plataformas, ambientes virtuais de aprendizado gratuitos que estão disponíveis para os professores. É interessante, porque ela fez um comentário logo em seguida, porque ela tem Uhum. medo que os professores usem assim, sem uma organização e o aluno fique perdido. É verdade. Tem É. que ter um plano de ação, tem que ter um planejamento na instituição, que pode ser feito virtualmente. Por exemplo, nesse período de quarentena, na UESP, nós estamos fazendo várias videoconferências nos setores administrativos, pedagógicos, para já pensar nesse retorno e nesse período de isolamento. Então, há algumas plataformas virtuais, ambientes virtuais de aprendizado que são disponíveis e que são gratuitos. Tem o Edmodo, por exemplo. A Luciana falou agora que os professores estão mais acostumados com o Facebook. O Facebook, além de ser uma rede social, também pode ser estruturado para ser um espaço acadêmico, científico. Né? Tem Na muitos alunos verdade, todas as redes sociais, né? Depende do seu que... foco. Exatamente, depende do seu foco. O próprio WhatsApp pode ser uma ferramenta interessante, desde que sejam estabelecidas as regras de uso. Então, por exemplo, como a Luciana estava colocando, se eu tenho um grupo de WhatsApp que as pessoas vão lá
Bom dia, boa tarde, boa noite, ocorrente, veja isso, veja aquilo, e desfoca do real sentido daquele grupo, realmente não vai se construir conhecimento ali. É importante que o professor que utiliza essas estratégias, essas ferramentas, como as redes sociais, por exemplo, o Facebook, que cria um grupo fechado com os seus alunos, e ali ele utilize como um depósito, um repositório de material, que ele faça dinâmicas, que ele faça desafios para os alunos e que os alunos também ali dentro possam dar essa resposta, construir junto com o professor, colaborar com os outros colegas para que todos aprendam de diversas formas. A Por mesma coisa. exemplo, lá no Facebook existe um aspectozinho, uma categoria, na verdade, que você pode abrir como seu perfil pessoal, como pessoa física, e também pode abrir como grupo. Quando você abre como grupo, você tem outras possibilidades, né, de colocar conteúdo, de colocar arquivo em Word, de colocar arquivos em PowerPoint, de apresentação. Então, você tem mil outras possibilidades quando você abre um perfil diferenciado para grupo, né? E essa questão que você falou aí do contrato do espaço virtual, ele é muito importante, né? Quem gerencia, quem organiza esse espaço virtual, ele precisa já pensar de início quais são as regras que ele vai colocar ali naquele espaço para que as pessoas não desfoquem daquilo do objetivo que foi criado aquele espaço virtual. A Maiara, lá de Fortaleza, está dando um exemplo que lá na UFC eles fizeram uma defesa de doutorado 100% online através de uma live no Facebook. Olha aí, um bom exemplo. As pessoas às vezes têm preconceito de utilizar essas redes sociais como uma estratégia de ensino. E é possível, sim. Inclusive, olha o alcance que o Facebook tem, num caso como esse, porque muitas vezes quando a gente marca uma defesa, vai apenas aquele grupo, né, de familiares ou de alunos que estudam junto com o que vai apresentar, o aluno que vai apresentar. E quando você faz uma live, quando você faz uma videoconferência aberta, né, um webinário, você tem um alcance bem maior que o espaço físico não pode, né, não teria, tá, esse mesmo alcance e até mesmo o engajamento das pessoas que podem depois repercutir compartilhando. Nesse tempo que a gente fez, né, a divulgação desse momento de hoje, a gente tem recebido alguns contatos, né, de algumas pessoas, e um dos contatos que nos foi feito foi que algo que deixa, né, o pessoal do interior do Piauí um pouco mais aquém de acesso a essas ferramentas é a questão do sinal mesmo da internet, né? Então, a única coisa que não pode faltar é um sinal de internet poderoso para que você possa fazer a sua transmissão. O restante, as ferramentas, você só precisa ter prática no uso, né? Esse exemplo aí da pessoa que fez, né, a defesa pelo Facebook é importantíssimo. Geralmente, né, dentro do núcleo de educação à distância, a gente tem todo um aparato para fazer esse tipo de defesa, com a teleconferência, né? Mas vocês estão vendo que não precisa de tanto aparato assim. Você tendo um sinal de internet que suporta e toda uma estrutura e prática, né? É importante dizer que quando você vai utilizar essa ferramenta, você já tem que ter testado, então, para que não dê nada errado, e mesmo assim, é preciso ter sempre um plano B, porque às vezes as ferramentas deixam a gente na mão, especialmente agora nesse período que vocês estão vendo que tem uma enxurrada de gente produzindo conteúdo de toda forma, né? Então, é preciso que a gente tenha esses cuidados prévios antes de fazer realmente uma transmissão. Eu vou dar mais uma dica, aproveitando ainda a pergunta da professora Kátia Brasil, de um outro ambiente virtual de aprendizagem que é gratuito, que os professores podem conhecer. Eu recomendo que procurem depois um tutorial no YouTube, porque hoje o YouTube ensina de tudo, de bom e de ruim. Mas no YouTube tem vários tutoriais dessas ferramentas que nós vamos citar aqui. Por exemplo, o professor ele pode criar uma turma, um espaço virtual no Google Classroom, Google Sala de Aula. Você vai abrir uma turma, ou pode participar. Eu mesmo participo de várias turmas abertas na internet, onde os professores compartilham seu conhecimento.
E o professor tem ali um ambiente que ele não vai ter nem tanto estranhamento se ele já utiliza, por exemplo, o Facebook. Porque ele tem a mesma dinâmica, ele tem a linha do tempo, onde o professor vai postar o conteúdo, os vídeos que ele vai indicar, os e-books que ele vai pedir que os alunos leiam, os artigos, enfim, dependendo, lógico, da série, né, de qual etapa de ensino ele está trabalhando. E ele ainda tem uma vantagem, porque diante dessa dificuldade que a gente está destacando aqui, Luciana, do sinal de internet, o professor pode antes preparar, ele pode gravar vídeos, editar, e aí ele precisa de um conhecimento, ele tem que buscar também, né? Eu vou dizer para vocês que muitas das ferramentas que eu conheço, e acredito que Luciana também, a gente aprendeu mexendo, a gente aprende buscando. Como eu disse, o YouTube ele ensina muita coisa. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Você faça a pergunta no YouTube que você vai ver muita gente ensinando. Você tem que ter paciência para assistir e testar e aprender. Então, o professor que tem essa curiosidade, assim como o aluno deve ter, e ele agora ele passa nesse momento como aluno, ele vai ter à sua disposição uma série de ferramentas e opções de plano A, B e C que pode resolver essa questão. Por exemplo, se ele não tem uma boa internet, lógico que ele não vai se aventurar a fazer uma transmissão ao vivo, porque ele vai ter muita dor de cabeça. Mas ele pode preparar material e também estratégias onde os alunos podem respondê-lo, como num fórum, dentro de um ambiente virtual como esse. Então, quem não conhece, Google Sala de Aula é uma boa dica para vocês montarem um espaço virtual. Aliás, o Google ele tem uma série de aplicativos interessantes para os professores. Olha, nesse exato momento em que eu estou conversando aqui com a Luciana, professora Luciana, nós estamos aqui também, ao mesmo tempo, com um outro aplicativo do Google, que é o Google Documentos. Eu estou aqui, eu tenho até uma certa dificuldade, a Luciana sabe disso, de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas enquanto a gente está conversando com vocês aqui, a gente está conversando também aqui num outro documento que está aberto no Google Documento. É onde nós treinamos a escrita colaborativa. Aproveito para falar, porque foi uma pergunta que foi feita aqui na nossa caixinha, como trabalhar o ensino, aliás, como trabalhar a produção de texto? Que ferramenta seria mais adequada para a produção de texto? Essa é uma, né? O Google Documentos. Você tem lá, se você tem uma conta do Google, você tem à sua disposição uma série de ferramentas. Basta você ir lá nos apps do Google, depois eu posso postar, a Luciana também postar alguns vídeos de tutorial. Você precisa ter uma conta de e-mail do Gmail, né? Para você poder ter acesso. E o nome do aplicativo é Google Docs. Exatamente, Google Docs. A Jeane está perguntando assim, que tecnologia utilizar quando a turma de alunos é numerosa? A questão do tempo para uma aula virtual. Você quer responder, Luciana? Quando a turma é muito numerosa, no espaço virtual não existe essa questão de limitação de quantas pessoas, né? Então, se você sabe que a sua turma vai ser numerosa, você tem que utilizar uma estratégia, né, didática que possa atingir todo mundo. Pode ser um fórum de discussão ali, inclusive ele pode ser online e offline, você pode deixar o fórum disponível, de você fazer essa intervenção a hora que você quiser. Entendeu? Então, tem o chat que você pode também estar movimentando. Você está dando uma aula e o chat dos alunos está ali, todo mundo comentando, tirando dúvida. É quase como se fosse o comentário de vocês aqui na nossa live. É um tipo de chat que a gente utiliza, né? Ao passo que a gente vai passando, discutindo, refletindo o conteúdo, vocês vão também participando. Então, tem várias formas, né, de você trabalhar uma turma numerosa, de inserir todo mundo dentro da discussão. Isso. A Bárbara, um beijo, Bárbara, está falando aqui o seguinte: creio que temos dois desafios. O primeiro é buscar estratégias para superar os preconceitos ou resistência às novas tecnologias. O outro é propor meios de incentivar os eventos de letramento digital. Perfeito, Bárbara. Realmente, essa luta contra preconceito e resistência às novas tecnologias é algo que já vem sendo travado há algum tempo. Para vocês terem uma ideia, a educação à distância também não é uma novidade, já tem. Não. Agora, o preconceito já vem de muito tempo. E a gente percebe que ele está sendo vencido
porque nós temos uma procura muito grande pela educação à distância. Não quero dizer que, a partir de agora, a educação presencial deve ser substituída pela educação à distância. Não, Não. não, elas não estão ali para competir, são modalidades distintas. Inclusive, há estudos que prevêem a fusão das duas. Um ensino híbrido. Híbrido, é. Tanto utilizar ferramentas digitais na sala de aula, no encontro presencial, como também fora dele. Essa barreira, na verdade, né, de alguns professores, e o professor Franklin pontuou muito bem, nós somos professores, mas todo o tempo nós somos alunos, né? Então, a gente já utiliza isso fora da sala de aula. A questão é só adequar para a gente poder começar a utilizar de forma acadêmica. Exatamente. E com relação ao incentivo ao letramento digital, eu também concordo. É uma pena que algumas escolas só acordaram para isso agora, no meio da pandemia, porque é uma necessidade que não é uma novidade por conta da pandemia, mas muitas instituições de ensino Voltou? talvez Agora voltou. sim, tá Sim, ótimo. tá. Então, com algumas instituições de ensino, elas só se atentaram para essa necessidade do letramento digital efetivo, principalmente entre os professores, agora. Então, eu acredito que deve realmente, como a Bárbara disse, deve ser incentivado. Depois desse susto, eu acredito que todos vão começar a se preparar para se adequar, e isso já está previsto na BNCC, é algo que deve realmente ser estudado em todas as instituições de ensino, para que os professores e os alunos possam utilizar isso de forma, né, mais eficiente e como uma rotina mesmo. Acho que tem uma outra pergunta, né, professor Frank, que a gente recebeu através das nossas redes, qual a linguagem adequada e o tipo de atividades propostas para o ambiente virtual? Isso. Essa pergunta foi feita pela minha amiga lá do Ceará, a professora Sâmia, que está aí também. Um beijo, Sâmia. Olha, essa pergunta é interessante, porque quem prepara o material no EAD, na educação à distância, é um design instrucional. Ou seja, uma pessoa que ela tem ela é especialista em transformar um material preparado pelo professor conteudista no material adequado para a educação à distância. E a linguagem que ele utiliza, que ele revisa, que ele estimula e até ensina esses professores a utilizar, é uma linguagem que a gente chama de linguagem dialógica. É uma linguagem que não é uma linguagem coloquial, como muita gente diz. É uma linguagem coloquial. Não, depende muito do nível, depende muito do que você está ensinando. É uma linguagem que se preocupa com o aluno. Quem trabalha com texto, com produção de texto, a gente diz assim, olha, o seu texto, você não vai junto com o seu texto. Então, o seu texto tem que ser autossuficiente para se autoexplicar. Então, as instruções dadas, os comandos dados dentro de um material que vai ser utilizado à distância, ele tem que ser dialógico, conversar com o aluno, guiar o aluno, questioná-lo, motivá-lo, fazer com que ele reflita. Tá? É diferente do material do ensino presencial, que não. Hoje a gente já percebe também essa transposição dessa linguagem dialógica para um material didático do ensino presencial. Mas, assim, depende muito da série, depende muito do mecanismo. Outra coisa que foi perguntada, além da linguagem, foram as estratégias. Você quer comentar também sobre a linguagem, Luciana? Só para dizer assim, que geralmente nos cursos EAD, mesmo com essa proposta de EAD, a gente trabalha um conteúdo só de diversas formas, né? Você primeiro dá um suporte teórico para o aluno, numa linguagem que seja acessível, como você disse, totalmente autoexplicativo, né? Porque ele não vai ter o professor ali do lado dele para explicar. Você coloca aquele mesmo conteúdo em vídeo, né, com algo que possa contribuir um pouco mais. Você coloca aquele conteúdo em imagem, em
em vários tipos de outras mídias que vão reforçar o mesmo conteúdo, né? Fazendo com que o aluno ele apreenda de uma forma melhor. E a forma também avaliativa disso é um outro capítulo, né, que a gente vai começar a falar depois, mas que também ela não se resume naquele ponto final, né, daquele tema. Ele, durante todo o processo de ensino, o aluno ele tem possibilidades de colocar em xeque a sua apreensão, sem muitas vezes ele nem sentir que está sendo avaliado, que está aprendendo aquele conteúdo. Exatamente. A Isabel, também lá de Fortaleza, um beijo, Isabel. Ela está fazendo um comentário aqui, uma pesquisa da Space, que aponta que menos de 30% dos alunos da escola pública têm internet em casa, e isso complica. É verdade, Isabel. É um cenário que preocupa a todos. O Ministério da Educação está planejando uma forma de atender, mas nós sabemos que essa desigualdade ela fica mais evidente nesse período em que nós estamos isolados e precisando utilizar dessas ferramentas. Se não fosse o isolamento, essas ferramentas elas poderiam ser treinadas na escola, porque a maioria das escolas hoje tem acesso à internet, tem laboratórios, mas em casa essa situação se complica exatamente por esses números que estão revelados aí. O professor, nesses casos, não tem como chegar ao aluno se o aluno não tem acesso à internet, como a maioria das escolas particulares e as instituições privadas hoje têm feito, né? No momento emergencial, todas elas cuidaram de de forma rápida, tentar se transpor, o que não é legal, né? Transpor o material didático do presencial para a educação à distância. Não dá para transpor, na verdade tem que traduzir, né? É uma preparação. Por isso que eu citei aqui o design instrucional, porque ele leva certo tempo. Para vocês terem uma ideia, lá no Núcleo de Educação à Distância, onde nós fizemos essa parceria, e onde nós conhecemos muitas dessas ferramentas, nós tínhamos um setor que era responsável pela preparação do material didático e exatamente uma pessoa que tinha que ter esse olhar de observar. Em todas as instituições que têm a educação à distância, é preciso que essa pessoa treinada tenha esse olhar de fazer as indicações de como constituir essa linguagem dialógica na preparação. Porque não é simplesmente você montar um arquivo de textos, de atividades e colocar no material didático online ou e-mail físico. É preciso tomar cuidado com essa linguagem que é própria da educação à distância, onde o professor ele não está ali presencialmente, mas o próprio material auxilia, guiando o aluno na melhor forma dele desenvolver as competências que são necessárias nas unidades onde ele está trabalhando. E é importante dizer, né, professor Franco, que ele não está ali presencialmente, mas isso também não o exime do acompanhamento do aluno, né? A gente muitas vezes recebe, né, interpelação de alguns colegas dizendo, eu vou colocar a minha disciplina lá do presencial para fazer dentro do programa TICS, né, que é a Tecnologia de Informação e Comunicação, e colocava um conteúdo teórico, né, sem nenhum atrativo para o aluno dentro da plataforma, né, dentro da sala de aula virtual, muitas vezes não acompanhava aquele aluno, e achava que por si só o aluno iria se desenvolver lá. Não, é a distância, mas o acompanhamento, ele precisa ser, né, como a gente faz o acompanhamento com o aluno durante todo um período na nossa disciplina. Mesma coisa no ambiente virtual. Quem já foi tutor sabe muito bem dessa necessidade de estar acompanhando. Tem uma tutora que foi também nossa colaboradora lá no NEAD que está acompanhando, é a Cris. Eu não consigo ver aqui os comentários de ninguém. Eu vou ler aqui para você. A Cris está dizendo o seguinte: talvez agora esse preconceito tenha uma diminuição, porque agora a grande população vai perceber que a EAD é uma modalidade enriquecedora. Verdade, Cris. Todo mundo agora vai estar de olho na EAD. Né? Um beijo, Cris. Mas só que não é bem, nesse momento não é bem a EAD que a gente está fazendo. São algumas estratégias para que a gente possa sobreviver nesse período.
O Jefferson está perguntando o seguinte: Frank, qual programa eu uso no computador para espelhar a tela, para dar uma aula com slides ou ensinar algo, tipo um tutorial no YouTube? Ah, eu Tem recebi vários. também recebi também essa pergunta do professor Valdinar. Deixa eu continuar, né? Ele já utiliza o Google Meet, né? E outras ferramentas mais, mas ele agora ele está utilizando o Google Meet. O Google Meet, né? Meet de reunião, ele está dentro desse pacote do G Suite, né? Que atende às instituições de ensino. Né? Na verdade, você não pode ter acesso a ele para fazer as reuniões se você não tiver ligado a uma instituição de ensino, né? Dentro desse pacote, né? Que é o G Isso. Suite. Todo Então, professor que faz parte da instituição de ensino que está que dentro do tem Google for Education, ele tem, do G Suite. isso, basta você ter o seu e-mail institucional, né? Então, a partir dele, você Agora, para pode quem não tem, promover. Luciana, Para quem não tem o e-mail institucional, para quem não tem ligação com alguma instituição, existem outros, né? A gente utilizava muito o Zoom, né? isso. O Zoom, ele permitia você fazer reuniões gratuitas, né? Ele era um aplicativo gratuito, até 30 pessoas. Primeiro ele começou com 100, aí foi baixando, foi sendo conhecido, e aí estava em 30, antes da pandemia, né? Agora, as ações do Zoom, elas estão valendo mais que todas as ações das companhias aéreas juntas. Então, eles não têm mais essa possibilidade de 30 pessoas no gratuito, né, na versão gratuita. A gente só consegue fazer até 4 pessoas, então é uma pequena reunião. Agora ele só tem agora pago para mais pessoas, né? Permite essa possibilidade de você compartilhar a tela do seu conteúdo com a pessoa que você está conversando. Fora isso, no Google Meet a gente também consegue ter essa ferramenta. Para que o Jefferson está precisando, né, que é para dar aula usando o slide espelhado, o Zoom é uma excelente ferramenta, só que com essa limitação, viu, Jefferson? É interessante que, se você quer utilizar para uma turma, como a Jane perguntou, e uma turma enorme, 100 alunos, né? Aí você teria que se dispor, né, de pagar para que essas Ou ferramentas então, possam. existe uma outra opção, professor Frank. Ele pode convidar 3 alunos, né, naquele momento online. Os 3 alunos participam da aula como se ele estivesse dando uma aula normalmente para todo mundo. Ao final, você tem a possibilidade de gravar tudo aquilo que foi discutido e você coloca lá na sua sala de aula virtual, lá do Google Classroom, né? E E isso basta aí todos os alunos vão ter acesso. exatamente. Aí Existe. ele salva no YouTube, é bom porque ele está contribuindo, está construindo conhecimento, disponibilizando gratuitamente para outros alunos. Ótima Olha aí, uma dica. outra ferramenta bem bacana são os canais do YouTube. Né? O professor Frank falou no começo, tem tutorial para tudo no mundo. Né? Então, por que a gente não utiliza também essa ferramenta? Ah, mas é que eu tenho vergonha de aparecer, né? Os nossos colegas professores têm muito disso ainda. Você vê uma criança de 4, 5 anos de idade fazendo vídeo, né? O professor Frank tem aí criança pequena, sabe da facilidade que eles têm de ligar uma câmera e sair falando, né? E da nossa idade, da nossa faixa etária, as pessoas têm medo, têm receio, eu posso falar errado. Não tem problema, falou errado, se desculpa depois, né? Vem alguém depois e diz, olha, Luciana, você falou uma coisa que não é mais daquele jeito. Ah, não é mais não? E como é? Então, essa troca de conteúdo, ela é uma via de mão dupla, né? Você ensina e você aprende ao mesmo tempo. E isso que é bacana. A professora Joana Dark. Joana Dark, um abraço. Olha, ela está fazendo o seguinte comentário. Sou Joana Dark, professora e coordenadora de uma escola privada. Meu grande problema nesse tempo é que os alunos não querem, já tentei várias lives e eles não surgem. O que posso fazer? É complicado, realmente, porque eu vou lembrar de uma pergunta anterior que se liga a essa. É a questão do planejamento da instituição. Não dá para, assim, professora, imagine lá na instituição que eu trabalho, instituição pública,
Se de repente eu decido fazer live, a professora Bárbara, que apareceu agora há pouco, decide utilizar somente o Google Classroom, a professora Kátia, que apareceu também aqui há pouco, ela utilize o Zoom, e aí cada um vai utilizando. Os alunos realmente, naquela pergunta que ela fez, lembro dessa, vão ficar perdidos. Eu parabenizo a sua ação de estar buscando essa interação com os alunos, mas é bom alertar para a instituição que é importante canalizar as estratégias, né, e explicar, orientar os alunos para que eles realmente possam cumprir todas A as gente etapas. volta naquele ponto inicial, né, professor Frank, do plano de ação. Isso. Tem que ter um plano de ação, tem que ter uma divulgação. Eu acredito que você deve ter feito essa divulgação com os alunos, mas mesmo assim eles não apareceram para comentar. Também precisa saber se eles têm esse letramento, Ferramentas, né? essas ferramentas. Eles têm o perfil para as lives, tem como você controlar quem são esses alunos e se todos eles estão, né, dentro de um grupo de controle. Porque esse grupo de controle, por exemplo, se for uma live no Facebook, é interessante que você tenha esses perfis já reunidos para você, num grupo fechado, avisar, olha, gente, dia tal, tal hora, e pedir uma confirmação. Se é no Instagram, a mesma coisa. Você tem que ter, fora o Instagram, tem que ter um outro canal onde você possa avisá-los e também espalhar essa estratégia na escola, para que a escola também, por algum canal de comunicação, ajude, colabore a organizar esses horários de interação com os alunos. E tem aquela questão, essa aula, ela é uma aula obrigatória que o aluno vai estar lá, ou é uma aula extra de um conteúdo que você quer abordar, que não está dentro daquele número de horas de carga horária da disciplina para aqueles alunos, né? Então, tudo isso depende. Por exemplo, essa live de hoje, ela é um conteúdo interessante de ferramentas que a gente está abordando aqui, mas ela não faz parte de nenhuma carga horária de uma disciplina específica, nem minha, nem do professor Franklin. É algo, assim, livre, né? Digamos assim, é um conteúdo livre. Para colaborar com os outros colegas que querem aprender, que querem discutir sobre isso. Como assim, a gente agradece até a todo mundo que está comentando, perguntando. A gente percebe que são perguntas bem interessantes para a gente poder compartilhar com vocês um pouco, né, do que a gente sabe, ou se não sabe, outros colegas aqui que também estão participando podem nos ajudar. A Olinda está fazendo... Beijo, Olinda. A Olinda está fazendo mestrado agora. A Olinda, ela perguntou o seguinte: de que maneira os cursos de formação de professores estão preparando esses profissionais para o mundo digital? É uma dificuldade também, porque eu já percebi que alguns cursos de formação estão se preocupando há algum tempo, mas há uma resistência. O problema, Olinda, é a resistência. Eu mesmo já fui lá para o antigo Instituto de Educação, que agora é Centro de Formação de Professor. Eu já fui 3 vezes para o Instituto, por convite de uma amiga que trabalha lá, para falar exatamente sobre essas ferramentas. Essa live que a gente está fazendo aqui, lá eu passei uma manhã inteira falando sobre isso. Também fui em algumas instituições de ensino privado para falar, e a gente nota que muitos professores têm interesse, sabem da importância de se pensar sobre isso, de começar a utilizar, mas também notamos a resistência de alguns professores quanto ao uso dessas tecnologias. Acredito que não é necessário, acredito que o professor... Eu vi até um comentário, eu achei interessante. Um professor colocou na internet, num comentário de uma outra pessoa, de uma postagem sobre tecnologia, diz assim, que antes das tecnologias já se dava aula. Por que eu tenho que aprender? Olha só, olha a resistência. Nesse comentário você percebe. Antes das tecnologias eu já dava aula muito bem. Por que agora eu tenho que aprender essas novas tecnologias? É válido lembrar, quem são os nossos alunos hoje? Quem eram esses antes? Quando eu era aluno, um dia desse, lá no ensino médio, não existiam essas tecnologias. O celular era uma coisa assim, na minha época, não existia. Não tinha assim, não era acessível. Era uma pessoa que precisava utilizar para se comunicar, né, numa empresa e tudo mais. Hoje, a gente, vou usar aqui uma expressão, a gente compra um cheiro verde e vem um chip de um celular. Mas, então, assim, o acesso hoje está bem mais facilitado e os nossos filhos, os nossos alunos,
eles estão dentro desse universo, então nós não podemos fugir das tecnologias. Elas ajudam e muito, né, na construção do conhecimento. A Luana fez aqui uma outra pergunta. Luana disse assim, a gente estava falando sobre o Google Meet, ela disse assim, mas se o e-mail é institucional, só posso usar para aquela instituição, não é? Não. Não. O Google Meet não limita isso. Você vai criar, o Google Meet cria uma, digamos assim, uma sala virtual, uma videoconferência, onde você pode convidar até 100 pessoas e você cria um link. Por exemplo, quando eu estou me reunindo com as pessoas lá com os colegas lá da universidade, eles têm um e-mail institucional, mas nem todos usam ainda. Lá na UESP, nem todo mundo usa o e-mail institucional, usa o e-mail pessoal. Eu é que já comecei a adotar apenas o meu e-mail institucional. Mas eu crio um link, e esse link pode ser disponibilizado por e-mail, pelo WhatsApp. Você pode fazer uma... Por exemplo, como eu vou fazer, depois já vou até que anunciar, depois eu vou ter um encontro com a professora Luciana Saraiva e os nossos alunos de Olinda, o pessoal lá do mestrado, Elisandra, que está aí, nós vamos ter uma fala da professora Luciana sobre o comitê de ética. Nós vamos usar o Google Meet. Eu vou criar um espaço virtual e vou disponibilizar para quem quer assistir essa fala, como fazer os projetos de pesquisa, como aprová-los dentro do comitê de ética, entendeu? Vai ser uma fala bem interessante. A professora Samia também está dando uma dica bem interessante. O Loom, né? O Loom, que também é um outro aplicativo para gravar vídeos, colocar material escrito, como slide, espelhar a tela. E aí ela colocou aqui, são vídeos offline até onde sei. A Vânia, olha, Vânia, tudo bom, Vânia? Ontem eu e os nossos professores, olha aqui, ela botou em inglês, para testar meu inglês. Os nossos professores, né? Testamos o Discord, o aplicativo Discord. Gostei, exceto o nome. Esse eu nunca utilizei, Vânia, vou até procurar. Discord. O Marcos Eduardo, também nosso aluno lá do nosso mestrado, está comentando. O Google Meet é bom, mas tem que fazer pesquisas de tutoriais no YouTube para gravar e usar todos os dispositivos. A gente sempre tem que começar por aí, Marcos. Na verdade, todos os aplicativos, né, eles têm um tutorial diferenciado. Assim, são mais ou menos interativos, mas se você não está acostumado, precisa mesmo ter essa aulinha prévia para poder usar. Só falando um pouquinho do Google Meet, né, que ela perguntou se só o pessoal da universidade, quem tem conta institucional, você pode convidar qualquer pessoa de fora da instituição, né, tanto que a gente abre as aulas para os alunos que não, eles são alunos da instituição, mas eles não fazem parte do corpo administrativo, né, eles são alunos. E até um professor de fora. Qualquer pessoa que tiver um e-mail, eu posso convidar para a minha sala. Agora, eu só posso abrir a sala se eu tiver o e-mail institucional. Isso. Se não, tem uma outra ferramenta também mais limitada, que é o Hangout. O Hangout é uma outra ferramenta do Google que qualquer pessoa que tenha a conta Gmail, não precisa ser uma conta institucional, ele pode fazer, inclusive do celular, uma videochamada. Mas hoje nós temos o WhatsApp, que tem a mesma função, né, de fazer videochamada. O Hangout, ele tem uma limitação, se não me falha a memória, até 10 pessoas também, assim como o Zoom está hoje. E ele também permite essa mesma interação do Google Meet, porém com uma limitação do quantitativo. Me corrija se eu estiver errado, Luciano, mas eu acho que são essas informações mesmo, né, do Google. E aí é interessante falar que, assim, muitas vezes a gente vê os tutoriais dos aplicativos, mas eles estão mudando constantemente, gente. É uma rapidez, assim, você entra no aplicativo uma semana, você demora 15 dias para abrir ele de novo para fazer alguma coisa, quando você volta, às vezes está totalmente diferente. Né? O Facebook mesmo, do início da pandemia para cá, já mudou muita coisa. Não sei se vocês viram algumas mudanças, mas quem baixou agora recentemente a atualização, já viu que tem umas 4 mudancinhas aí que são bem importantes.
só naquela interface que você vê. Fora quem trabalha, que eu digo, nos bastidores do Facebook. O que são os bastidores do Facebook? Por exemplo, se eu e o professor Frank, a gente decidisse fazer um compartilhamento pago para dizer, olha, a gente vai fazer uma live dia tal, né? Como se fosse uma propaganda. Então, toda essa mudança de patrocínio, de anúncios dentro do Facebook é uma política que ela muda todo santo dia, né? Que também é uma outra coisa que o professor ele pode lançar mão para colocar o conteúdo dele no mundo, né? Vai além da sala de aula dele, assim, em termos físicos, né? Uhum. Vou aqui fazer ler o comentário da professora Adriana, que foi a pessoa que me convidou lá para ir dar as aulas lá no Instituto. Um beijo, Adriana. A professora Margarete também está aqui assistindo. A Adriana fez uma pergunta interessante sobre o material EAD. Ela diz assim, qual seria a duração ideal de uma aula em EAD? Por exemplo, um vídeo. Eu sugiro que seja curto, são doses curtas de conteúdo, porque a gente sabe que no modelo presencial, uma aula dura, em média, 50 minutos, né? E a gente sabe que nessa aula a interação é importante durante a aula, a gente sabe que a gente não tem os 50 minutos ali cravados com o aluno concentrado. Então, é importante, eu sugiro que dose esse conteúdo intercalado com atividades, onde o aluno possa responder, lhe dar uma resposta, mostrar que está realmente compreendendo. E eu acredito assim, no máximo, 10 minutos já é um vídeo longo. Eu acho até um vídeo um pouco Muito. longo. Para mim, 10 minutos já é um documentário. Então, assim, quanto mais geralmente... e eficiente, melhor. Geralmente a gente fraciona um tema de uma aula de 50 minutos presencial em várias de 5 minutos, né? Isso. Então você coloca assim o conceito, a importância dele e algum exemplozinho do conceito no primeiro vídeo, depois você vai entrando nos principais aspectos e aí você fraciona em diversos vídeos de 5 minutos e vocês vão vendo que no vídeo você não pode ter nem espaços com pausa, né? Porque aquilo dá uma queda de energia no vídeo e também não pode ficar enchendo linguiça, sabe, falando a mesma coisa, se estendendo para falar um tema. Então, a coisa acontece muito rápida para poder o aluno realmente ele ter aquele conteúdo aprendido de uma forma mais facilitada. E aí, como o professor Franklin disse, entre uma coisa e outra, você pode estar inserindo algum tipo de atividade para ele aprender aquela partezinha que você já deu. A gente utiliza muito o preenchimento de lacunas, né? Parece aquelas coisas lá da quarta série, né? Da antiga quarta série, que você bota para o aluno colocar, mas no sistema EAD, isso faz uma diferença enorme, porque ele vê o conteúdo de 5 minutos, logo em seguida ele tem um texto onde ele vai utilizar a apreensão daquele vídeo de 5 minutos, preenchendo uma lacuna. Né? E dentro da EAD a gente utiliza muito o sistema que a gente chama de gamificação. Né? Que o aluno, ao passo que ele vai acertando aquelas lacunas que ele vai colocando a palavrinha, ele vai ganhando uma estrelinha, né? Como a gente diz lá no maternal. Vai ganhando a estrelinha e vai galgando um nível dentro da plataforma, né? Dentro do sistema que você está adotando no momento. Ou você pode adotar seu próprio sistema. Então, essa competitividade positiva, né? É muito importante, é muito utilizada dentro do sistema EAD, a gamificação. Vocês podem depois pesquisar um pouco sobre isso. Aqui tem 2 comentários da Isabel e da Maiara bem interessantes. A Isabel está sugerindo que, ela disse assim, a gente pode gravar só o áudio e apresentar os slides. Fiz isso quando trabalhei com a metodologia sala de aula invertida e foi muito bom, muito positivo. Exatamente, Isabel. E a Maiara disse o seguinte, para gravar os vídeos e disponibilizar, eu utilizo 2 ferramentas disponíveis no Mac, que é o QuickTime Player e a gravação de vídeo no Keynote. É muito simples. Então, assim, quem quiser conhecer essas 2 ferramentas, exatamente, Mara, QuickTime Player, que é uma ferramenta disponível no Mac, e a gravação no Keynote. E assim, quem não conhece, assim, mas eu não conheço, faz a busca, né, de tutoriais, que é bem
né, bem prático também para se utilizar. E agora, Gente, aí aqui aqui fazendo a eu já, propaganda da Mayara. eu Oi, já fazendo a vou propaganda aqui da fazer. Mayara, ela está agora com um canal no YouTube, viu? Depois eu Ah, já Mayara. disponibilizo aqui para vocês. Sim, pode Então, eu falar. ia aqui fazer um desafio aqui para o professor Franklin, que é ao vivo, que a gente depois vai pegar Fala, meu essa Deus. gravação da live e transcrever esses principais aplicativos que foram colocados dentro da live para que as pessoas saibam, que às vezes, muitas vezes a gente fala aqui e a pessoa não consegue captar exatamente como é que escreve, né? Então, para a gente transcrever isso e deixar num conteúdo compartilhado para todo mundo. Estou recebendo um aviso aqui que está 10 segundos para fechar, viu? Eu vou fechar e vou Eita, abrir de novo para a gente se despedir, pelo menos, tá bom? Vamos. tá. Ah, tá bom. Luciana está Tava voltando aqui agora. tentando entrar. Pronto, agora deu Pronto. certo. Estava aqui comentando com eles da live que nós vamos ter ainda hoje à tarde. Estavam aqui pedindo, olha, não acaba agora não, porque a gente nem percebeu que passou uma hora. Então, assim, a gente vai continuar aqui falando alguns detalhes, mas a gente vai deixar também uma para tarde, porque a gente também quer compartilhar com quem não pôde participar agora pela manhã, tá? Mas se alguém É tiver ainda verdade, alguma pergunta, a gente dividiu um pouco, né, esses temas à tarde, a gente vai falar um pouco mais dessa parte de como planejar, né, deixa eu pegar aqui minha colinha, de como a gente vai planejar, quais são as estratégias mais adequadas, né, a gente já falou um pouco aqui, essa questão também de como contabilizar um pouco da presença, né, a gente sabe que existem os aplicativos que já nos colocam alguns relatórios em relação a isso também. Né? Tudo que a gente faz, na verdade, online, fica tudo registrado, gente. Não tem como você entrar num sistema e você não ser rastreado. Então, até facilita um pouco, né? A gente só precisa entender como é que faz isso, né? Por isso que é tão importante a gente estar se atualizando. Luciana, quando eu abri aqui a live novamente, antes de você entrar, estavam ali parabenizando, adoraram a sua fala, viu? E eu estou aqui compartilhando com você. Ah, muito obrigada, que eu não consigo acompanhar aqui, que não aparece para mim É, os comentários. Obrigada, gente. Eu é que agradeço essa oportunidade, né, de estar conversando com vocês, com o professor Franklin. Os convido para quem puder, né, participar na parte da tarde hoje às 3 horas, no canal Bioética, né, dentro do meu perfil, onde a gente vai continuar um pouco mais essa discussão. isso, eu vou colocar nos stories e reforço lá naquela propagandazinha o link, né, do canal Bioética. E vocês podem, à tarde, também participar, convidar outras pessoas para continuar discutindo com a gente. Essa live vai ficar gravada e vocês podem depois, né, assistir novamente. A gente vai se comprometer, aqueles que adoraram aquele desafio de depois fazer por escrito essas falas para a gente deixar registrado algumas das nossas dicas, o que foi comentado aqui. Nós vamos deixar para vocês depois, É, viu? vocês Desafio só aceito. vão dar, vão dar só uns 2 dias para a gente poder sentar e fazer e colocar isso num link compartilhado. Vocês já vão poder utilizar uma ferramenta que a gente discutiu aqui hoje. Exatamente. Aí eu vou também deixar aberto, a Luciana também, uma caixa de perguntas que vocês podem ir fazendo, né, para a segunda live. Sei lá, deixe sua pergunta, você deixa que a gente já anota e aproveita, porque a gente vai guardando aqui e vai fazendo os comentários na live. E as que vocês fazem no comentário também, tá bom? Pode ser dúvida, pode ser sugestão, né, de um possível tema aqui. Se vocês gostarem muito, a gente vai repetir com outros Isso, vamos fazer temas. isso. Tá bom, Pois gente? então, eu Então, queria agradecer todo mundo que está aí assistindo, mas especialmente a professora Luciana, com quem eu tive o prazer nessa manhã de dividir, né, esse momento, essa reflexão, e convidá-los mais uma vez para hoje à tarde estar juntos aí nessa dobradinha sobre ferramentas digitais e estratégia de ensino. eu que agradeço, né, a presença de vocês, esse bate-papo com o professor Franklin, como eu disse no começo, veio assim de um anseio interno nosso mesmo de começar a discutir isso, primeiro dentro da nossa instituição, mas aí como a gente tem essa ferramenta que amplia um pouco mais, a gente resolveu fazer por aqui
E eu acho que isso é um bom começo, né? Enquanto mais a gente vai conhecendo as coisas, mais a gente tem propriedade de falar e utilizar esse tipo de ferramenta. Tudo em prol do nosso aluno, né? De uma forma de chegar melhor a ele, na cabeça dele, é uma nova geração, é um novo jeito de pensar, né? Por isso que aquilo que o professor comentou, né, da realidade, que ele escutou alguém dizer, mas eu sempre dei uma excelente aula, por que agora eu vou ter que, né, me instrumentalizar com isso? Né? O tempo vai passando e a gente vai mesmo tentando se inovar para poder chegar nessa nova geração. Eu que agradeço. Pois então, agora até mais tarde, né? Mais tarde a gente se encontra novamente. Bom dia, Até doutor. as 3, gente. Bom Até as dia. 3. Bom dia. Bom dia.